Oi, tudo bem? Eu sou Judite Nogueira e hoje nós temos um papo de sofá sob encomenda. E foi a Fátima Lopes que pediu para falarmos sobre o tema O Paradoxo da Escolha. E eu vou usar essa expressão mesmo que foi ela que sugeriu. E o que significa um paradoxo? É alguma coisa que acontece diferentemente do que era esperado. Acontece diferente ou acontece exatamente o contrário daquilo que se esperaria. E o que quer dizer isso em relação à escolha? Hoje em dia nós temos muitas opções de escolha são oferecidas. E não só de coisas materiais, coisas não materiais também, comportamentos e até escolha de parceiros. E o que a Fátima sugeriu para discutir é essa possibilidade de escolha tão grande que teoricamente seria para nós nos sentirmos mais livres e termos mais liberdade, termos mais opções. Será que isso na verdade não diminui a nossa liberdade? Ou até que ponto nós estamos sendo escolhidos e não estamos escolhendo, estamos de alguma maneira nos enganando, nos deixando enganar? Então eu concordo exatamente com a posição da Fátima e digo mais, acredito que na maioria das vezes nós estamos sendo escolhidos sem perceber, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês, que eu falava isso em sala de aula. Eu nasci em 1964 e quando eu era criança, de 4 anos, lá em 1968, existiam poucas marcas de carro no Brasil. E eu tinha 4 anos de idade, eu não tinha dinheiro, logicamente não ia ter um carro, então tinha alguns carros para eu não ter. Eu não tinha uma perua Kombi, eu não tinha um Fusca, eu não tinha uma Variant e alguns outros que existiam nessa época. E aí, passado o tempo, hoje em dia eu sou adulta, trabalho, ganho meu dinheiro, só que existe uma infinidade de marcas de carros. Eu mesmo podendo ter meu carro hoje, tenho, mas existem muitos outros que eu não tenho. Então olha o que é o paradoxo. Embora eu tenha meu dinheiro hoje, existe muito mais carro para eu não ter. Eu jamais poderei ter todos os carros que existem, todas as marcas possíveis, não dá. Então quanto mais coisas são colocadas, entre aspas, à nossa disposição, porque tudo isso custa dinheiro, né? Então está tudo à disposição, mais ou menos, está à disposição de quem puder pagar por tudo isso. Então quanto mais coisas são oferecidas, na verdade mais coisas há para nós não termos, e fica sempre aquela sensação de falta, sempre a pessoa está com a sensação daquilo que ela não tem, daquilo que é o novo, é o último modelo e que ela não tem ou não tem ainda, e cria-se sempre esse vácuo, esse vazio daquilo que nós não temos. E nessa medida, a propaganda das coisas, a oferta dos objetos novos é muito sedutora e nós ficamos sempre ali, correndo, sempre um passo atrás, sendo escolhidos, se nós não tomarmos cuidado. E um outro exemplo que eu gosto de dar, e eu imagino assim: quando você vai a um restaurante que é self-service, você vai lá e muitas vezes sem ideia do que você quer comer. Você vai lá e vai ver o que tem, né? É aquela expressão, o que é que temos para hoje? Se você chega lá e vê aquela quantidade de alimentos, pode ser que você queira alguns, pode ser que você goste de alguns, pode ser que não. E aí você vai escolhendo pelo que tem lá, pelo que estão te oferecendo, pelo que está no buffet. E muitas vezes nós passamos a vida agindo da mesma maneira. Para tudo na vida, eu vou escolhendo aquilo que está na minha frente, eu vou escolhendo o que me é oferecido ali, como se a vida fosse um grande self-service, eu tivesse que pegar e escolher entre aquelas coisas que estão ali. Mas pode ser que eu não queira nada daquilo, pode ser que eu queira alguma outra coisa que nem está ali. E pode ser que eu queira e precise de alguma coisa que nem sequer exista ainda. E eu tenha que criar. E aquilo não está sendo ofertado, eu vou ter que criar. É aí que nasce a arte, é aí que nascem os inventores, é aí que a humanidade dá um passo além, é aí que a pessoa é autêntica.
Será que o que eu quero está ali? Será que o que estão me oferecendo é o que eu preciso? Então nós temos que pensar, porque toda hora tem um celular mais moderno, toda hora tem uma televisão mais fina, toda hora tem um aparelho, uma tecnologia mais avançada, um carro diferente, isso e aquilo. E se eu não parar para pensar, espera, do que eu preciso realmente, e mais ainda, o que é que eu quero? Porque querer é um nível além do que precisar, né? Necessidades são coisas básicas, nós precisamos de certas coisas que todo mundo precisa, são coisas básicas. Mas o meu querer me diferencia, me faz humano. Isso é muito importante, não é só o que eu preciso, o que eu quero. O que eu quero de verdade para ser quem eu sou. O que realmente me faz feliz. E pode ser coisa material, gente, eu não tenho nada contra, não estou falando aqui contra a indústria, não estou falando contra o comércio, não estou falando contra o consumo, nada disso. Só estou falando contra o consumo compulsivo, desenfreado, aquela coisa sem crítica, aquele não parar para perceber, aquele objeto no qual você vai investir seu dinheiro, é um objeto que vai te dar felicidade, aquilo é bom para você, você vai olhar, aquilo vai te dar prazer por muito tempo? Claro que vale a pena, né? Agora, nós temos que parar e nos perguntar, senão, como a Fátima sugeriu, nós vamos ser sempre escolhidos. E tomar muito cuidado, porque essa oferta está muito sedutora, as pessoas se empenham em ofertar, fazendo você se sentir sempre incompleto, sempre precisando daquilo que na verdade você não precisa coisa nenhuma, mas todo o tempo querem te convencer que se você não tiver aquilo, se você não tiver aquele objeto, se você não tiver aquele carro, você não vai ter valor, você não vai ser uma pessoa bem-sucedida. Então, nesse ponto, nós precisamos tomar cuidado, senão esse excesso de oferta realmente tira a nossa liberdade, de verdade, e tira a nossa sensação de satisfação autêntica. E há trabalhos e mais trabalhos que mostram que esse excesso de opções, sim, está deixando as pessoas cada vez mais estressadas, cada vez mais perdendo o foco daquilo que elas realmente querem. Então, vamos levar nossa vida e pensar o que eu realmente desejo. Se não tiver no buffet da vida, crie você, você vai criar. Ou então, vá buscar em outro lugar, mas não vamos mais nos deixar sermos escolhidos, certo? Então, muito obrigada, agradeço a Fátima Lopes que sugeriu esse tema, e se você também quiser sugerir algum assunto para nós conversarmos, envie e fique à vontade. Obrigada.